Olá pessoal, tudo bem? Professor Israel com vocês. A gente vai conversar um pouquinho essa semana 5 da nossa disciplina de contabilidade societária sobre o estudo e elaboração da demonstração de fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado. Nós chamamos corriqueiramente ali no cotidiano de DFC e DVA. Essas são duas demonstrações que tiveram ali a sua obrigatoriedade nas alterações da legislação, né, nas atualizações ali da nossa lei das SAs, e a gente vai discutir um pouquinho e entender, né, qual é o papel dessas duas demonstrações. Na verdade, tem como importância o processo de avaliação, né, dessas demonstrações contábeis junto a um processo já decisório, porque eu já estou falando de um fluxo de recursos que ocorre dentro da empresa. A gente falar fluxo de caixa, a gente está falando de um fluxo de entradas e saídas. E isso no dia a dia, em muitas empresas, é natural ter saídas, ter muitas entradas, muitas retiradas e não ter esse controle. Isso é um grande problema para os empresários. Da mesma forma para o valor adicionado, né? Aumento de capital, ganho de recursos, prejuízo, né? Qual foram essas adições que ocorreram de fato. Então, essas demonstrações elas têm esse papel. Então a gente precisa estudar, né, ao longo da semana, fazer um estudo aí mais avaliativo, tá? Logo em seguida ter um processo de formatação no que diz respeito a esses aspectos contábeis, ou seja, quais são as legislações, né, a gente vai ter ao longo da semana essa discussão, ao longo da semana, qual é a legislação pertinente a essas demonstrações de caráter obrigatório, entender ao final a situação financeira após a aplicação de uma DFC ou o fato de não ter essa demonstração de fluxo de caixa, quais são os impactos que isso ocorre, que incorrem diante da situação financeira, diante da situação econômico-financeira de um negócio. Então a gente vai entender, no primeiro momento, que é sim necessário conhecer o conjunto de informações, né, entender aí de uma forma mais clara qual é o papel das demonstrações contábeis. A gente tem muito bem alinhado isso, mas é preciso entender, né, quais são os instrumentos que eu preciso utilizar para que eu possa provocar essa informação, para que eu possa instruir esse processo. Então, o trabalho da contabilidade é fazer, nesse momento, né, da contabilidade societária principalmente, trabalhar características qualitativas, principalmente no processo de reconhecimento, né, no processo de mensuração e apresentação com divulgação dessas demonstrações que são obrigatórias, né? Então a gente precisa entender que o trabalho da, da contabilidade societária é observar por meio de um balanço patrimonial, por meio de indicadores patrimoniais, financeiros e econômicos, qual é o mais qualitativo para aquele negócio. E olhar para um fluxo de caixa, uma DFC que é extraída por parte do balanço patrimonial, ou uma DVA que também é extraída por parte do balanço patrimonial, tem características pertinentes, porque isso vai ter o quê? Atenção de novos investidores, atenção de novos credores, né? Vai ter aí como objetivo central olhar para as demonstrações contábeis, conseguir fomentar e até melhorar um relatório financeiro, faz com que haja de fato essa vinda, essa captação de novos recursos. Então olhar para o fluxo de caixa e entender que a dinâmica daquele negócio ela está muito consolidada. Olhar para um valor adicionado, para uma DVA, eu consigo observar que essa empresa ela tem ganho de capital. E isso é importante para os negócios. Feito isso, a empresa ela começa a impulsionar o seu negócio, ela começa a ter mais robustez, começa a ter mais, fica mais atrativa para novos credores, para novos investidores, que é o papel do, do, dos negócios, né? O papel de ser empreendedor, de ter empresa, porque eu consigo ter essa atratividade, eu consigo ter essa visibilidade para novos investimentos, para novos negócios. E essas demonstrações ela tem esse papel também. Legal? Então a gente vai trabalhar ao longo da semana essas duas vertentes aí dentro das demonstrações contábeis.
Até mais.